Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E no programa de hoje vamos falar de uma profissão muito importante para o comércio exterior e o Porto de Santos, que é do despachante aduaneiro. Recentemente, a Associação Comercial de Santos e o Sindicato de Despachantes Aduaneiros firmaram uma parceria para a emissão de certificados digitais e de origem. Por isso, nosso convidado é o presidente do Sindicato de Despachantes Aduaneiros, ele também é presidente da Federação Nacional de Despachantes Aduaneiros, ele é nosso diretor financeiro e também empresário, Nível Pérez dos Santos. Seu Nível, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. Fabiana, obrigado, eu que agradeço. É sempre muito bom poder falar um pouco da minha profissão, do que nós fazemos, da importância que é o despachante aduaneiro para o comércio exterior. E, seu Nível, antes da gente falar também dessa parceria com a Associação Comercial, eu queria falar um pouquinho do despachante aduaneiro mesmo. Sim. Na verdade, o senhor é engenheiro. Sim. E o senhor foi para esse lado do despacho aduaneiro. Como ocorreu esse contato, esse primeiro contato? Quando eu estava no terceiro ano de engenharia, eu era gerente do Banco Nacional, o antigo Banco Nacional. E na época eu fui convidado por alguns amigos a entrar nessa área. Não era despachante ainda, porque isso foi bastante tempo. Depois eu me tornei despachante em 1993 e acabei me formando engenheiro mecânico. E tem a história que o senhor convidou o seu pai para trabalhar com o senhor? Como é que ocorreu isso? Na verdade, quando eu entrei na área, nós prestávamos serviço a algumas comissárias de despacho em São Paulo com os respectivos despachantes. E a gente trabalhava junto durante um tempo. Quando esse pessoal resolveu sair da sociedade, mas continuou nos dando serviço pela parceria, eu incluí o meu pai na empresa. Isso foi em 93. O tempo que o senhor tem no sindicato também é uma longa trajetória, né? Que o senhor está no sindicato de despachantes aduaneiros? Sim, eu entrei em 2004, a convite de um grande amigo, Carlos Leal. Ele depois veio a ser meu vice-presidente. E eu aprendi muito com ele durante esse tempo que eu fiquei como segundo diretor social. E o sindicato ele é um dos mais antigos do Brasil, ele tem 111 anos, é isso? Ele é o mais antigo do Brasil. Ele é o mais antigo do Brasil. Dos despachantes aduaneiros, ele é o mais antigo do Brasil. E o senhor também é presidente da Federação Nacional de Despachantes Aduaneiros, né? Como conciliar essas duas funções? Como é que foi para assumir essa função também? Na verdade, a federação, nós temos sede em Brasília, e uma função converge com a outra. Hoje, se nós defendemos o sindicato aqui em Santos e representamos junto às autoridades, nós também representamos eles em Brasília, não só a Receita Federal, mas todos os órgãos anuentes, que eu posso citar os principais, que são o Ministério da Agricultura, Anvisa e por aí afora. Eu costumo dizer que o despachante aduaneiro ele tem que falar mais de 20 línguas. Por que 20 línguas? Não são 20 línguas estrangeiras. Ele tem que entender 20 órgãos anuentes, desde SESEX, IBAMA, IFAM, enfim, uma linha grande de órgãos anuentes que o despachante aduaneiro tem que interagir para liberar essas mercadorias, seja no porto, no aeroporto ou na rodovia. Eu queria até que o senhor explicasse, porque tem gente que não sabe qual é a função de um despachante aduaneiro. Se o senhor pudesse esmiuçar, né? O que um despachante aduaneiro faz? O despachante aduaneiro, de início, o despachante aduaneiro ele é nomeado pela Receita Federal do Brasil. No passado, ele era nomeado pelo presidente do Brasil. Hoje pela Receita Federal do Brasil. Ele é o representante do importador e exportador. Então, ele passa todas as informações aos órgãos, registra a chamada declaração de importação ou a declaração única de exportação. Com o seu certificado digital, ele passa todas as informações à Receita, inclusive faz o recolhimento dos tributos daquelas declarações de importação. Então, ele é o elo entre todos os players do comércio exterior. Ele representa um importador, mas ele tem que falar com Receita, com terminais, com armadores, com agentes de carga, com transportadoras. Na verdade, ele faz toda a engrenagem andar. É uma função muito importante, né? E quem quer entrar para essa área? Ele tem que ser formado em comércio exterior? Tem algum curso específico? Olha, no passado, todo mundo que era ajudante de despachante até 2009, comprovado 2 anos de experiência, ele conseguia passar automaticamente. Depois, a Receita Federal criou uma prova do ajudante para despachante. Em virtude da pandemia, nós estamos aí sem essa prova há 2, vai para 3 anos que nós não temos essa prova. Mas eu tenho conversado como federação com o pessoal da Coana para que retome essa prova, para
que solução eles vão dar para todos que querem ser, que são ajudantes, que querem ser despachantes. E agentes de carga é uma função diferente? Porque muita gente confunde despachante aduaneiro com agente de carga, são algo bem diferente. distinto. O agente de carga, ele é responsável por captar ou receber a mercadoria no exterior, embarcar essa mercadoria em navios ou aviões ou caminhões e entregar no porto, aeroporto. E aí começa o trabalho do despachante aduaneiro, que é recepcionar essa carga e dar todos os trâmites perante aos órgãos anuentes, Receita Federal, recolher os tributos, fazer a declaração de importação ou de exportação e liberar essa carga para o seu cliente, o importador ou exportador. Certo. Uma função completa a outra. E com relação à pandemia, a gente sabe que o Porto de Santos bateu recorde em cima de recorde. A função do despachante aduaneiro sofreu com isso? Como é que vocês lidaram com a pandemia? Na verdade foi assim, a nossa profissão nunca parou, não pode parar porque senão o comércio exterior para. Segundo dados da Receita Federal, mais de 90% dos processos de importação e exportação são feitos por despachante aduaneiro. Então, o que nós fizemos? Muita gente foi trabalhar de home office, mas nós continuamos a liberação das cargas. Os recordes, na verdade, foram na área de exportação. Os países se sentiram um pouco em falta de matéria-primas, de insumos, começaram a importar, principalmente a parte de alimentos. Na área de importação, houve uma queda significativa no ano de 2020, nos meses de junho, julho e agosto, eu diria aí que em torno de 40%. Isso são dados dos próprios terminais. Então, a nossa categoria sofreu um pouco com toda essa transformação ou com essa retenção, digamos, de cargas no exterior. E Nível, a gente viu também que muitos agentes sofreram, despachantes, desculpa, eles queriam a vacinação e não estavam sendo incluídos como uma profissão prioritária, né? Só que eu queria que você respondesse depois do comercial do break que eu vou chamar. Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. O tema de hoje, despachante aduaneiro. Nosso convidado é o presidente do Sindicato de Despachante Aduaneiro, Nível Pérez dos Santos. Seu Nível, a gente estava falando no último bloco a questão da pandemia e a questão da vacinação. Muitos despachantes aduaneiros não foram incluídos no grupo prioritário. Eu vi que vocês lutaram muito para conseguir. Hoje eu acho que já está tudo bem, né? A maioria já está toda vacinada. Hoje, a partir de 18 anos, o pessoal já está vacinado. Mas na época, no começo do ano, nós fizemos um ofício ao ministro da Saúde, solicitando a inclusão do despachante aduaneiro como grupo prioritário. Fizemos também para o governador do estado, secretário de saúde do estado de São Paulo. Fizemos também para o ministro Tarcísio, explicando a função do despachante aduaneiro. E por fim fizemos uma reunião com o prefeito, Rogério Santos, a qual eu agradeço bastante, ele foi bastante compreensivo. E o que ele nos alegou é que nós estávamos muito próximo da vacinação. Nós fizemos um levantamento de idade dos despachantes e a gente estava muito próximo. Então ele pediu que nós aguardássemos, uma vez que estavam chegando vacinas e ele ia dar preferência à idade, a vacinação por idade. A maioria já tomou a segunda dose também? Sim, Como é que tá sim, essa a maioria questão? sim. E quando que eles começaram a ser vacinados? O senhor tem uma ideia? Olha, foi mais ou menos 9, 10 dias após a reunião com o prefeito. A categoria de um pouco mais de idade, né? O pessoal de 40 anos para baixo demorou aí perto de 30 dias. O senhor até falou que em função da pandemia o despachante aduaneiro não parou, mas agora que está retomando mais a economia, como é que está essa perspectiva para esse segundo semestre de 2021? Olha, eu sempre fui um otimista. Hoje nós estamos sofrendo muito com a questão dos fretes, dos armadores. Não existe equipamento, quando eu falo equipamento, são containers. O próprio comércio exterior de exportação está sofrendo muito, não tem containers para exportação. Qual é o motivo dessa falta de container? Os armadores estão dando preferência para a Ásia e Europa. Então, os navios menores estão vindo para o Brasil e com isso gera uma falta de equipamento, porque os navios vêm com 3, 4 mil teus, que são unidades de container, quando nós poderíamos estar recebendo navios aqui de 6, 7 mil teus, que nós poderíamos ter muito mais equipamento, tanto para exportar quanto importar. Não é possível ter uma criação maior desses containers? O que está sendo discutido para solucionar esse problema? Olha, o grande problema é que o armador hoje criou um nível de frete muito alto. Só para você ter uma ideia, antes da pandemia, nós trazíamos um container da China por $1.000, $1.500, pagando caro. Hoje custa $12.000.
Nossa, muito. É um aumento significativo. E isso reflete diretamente nos produtos que nós importamos. Quem vai pagar essa conta? O consumidor final. Então, existe, inclusive agora eu recebi uma denúncia no governo americano sobre esse problema dos fretes. A gente espera que em breve haja uma redução, não precisa ser $1.000, mas 11, 12, 13 mil dólares. É um absurdo e, além disso, você tem o problema de não ter espaço no navio. Para além do valor do frete exorbitante, muitos armadores não estão garantindo a sua reserva. Então, isso está gerando um problema bem grave, principalmente os importadores que têm contrato. Eles precisam cumprir contratos aqui no Brasil, de entrega de mercadoria para supermercados, enfim. Então, isso gera um problema muito grande de credibilidade com o nosso país. Por outro lado, as exportações também caíram, não porque nós não temos produto, é porque nós não temos equipamento e espaço em navios para exportar. Nós poderíamos estar exportando muito mais, importando muito mais, se nós tivéssemos equipamento, espaço e um valor de frete condizente com a realidade. E há uma perspectiva para isso ser solucionado já a curto, a longo, a médio prazo? Ou ainda que eu tenha conhecimento, não. Eu acredito que isso aí deva melhorar do meio do ano que vem para frente. Nossa, ainda demora, né? Sim, bastante. Pelo menos é a perspectiva que a gente tem com os armadores. Os armadores, eles tiraram de linha, na época, os grandes navios, colocaram os pequenos, até por conta de ter um volume menor de transferência de carga de um país para o outro. E hoje, esses navios maiores que estão em linha, eles estão fazendo Ásia-Europa, Ásia-Estados Unidos. Vamos falar agora do convênio, né, que o Sindicato Despachante assinou junto à Associação Comercial recentemente, que é para facilitar a emissão tanto de certificado digital quanto de certificado de origem. Como os despachantes utilizam o certificado digital? Hoje é tudo certificado digital? Isso, o despachante aduaneiro hoje ele não trabalha sem certificado digital. Todas as informações que nós passamos para a Receita e órgãos anuentes, como eu disse, todas são através de certificado digital. Anexação de documentos, certificado digital. Então, é fundamental para um despachante aduaneiro hoje ter o certificado digital. Ele não trabalha sem o certificado digital. O grande ganho nesse convênio é que, além do desconto, nós podemos fazer o certificado digital no nosso escritório, ou seja, fazemos online, não existe o deslocamento do despachante até a associação comercial, isso nos dá um ganho de tempo. A videoconferência, né? Exatamente. Que muitas pessoas estão usando. Nós temos o presencial, aquele que quer ir até a associação comercial, e nós também temos uma terceira linha, que é onde a associação comercial envia uma equipe até o escritório do despachante e faz a sua certificação no escritório do despachante aduaneiro. Então nós temos 3 opções para os nossos associados, todas elas com desconto. Quantos associados vocês têm hoje no sindicato? Perto de 1000. Então 1000 pessoas vão ser beneficiadas? Na verdade, 1000 pessoas serão beneficiadas com o desconto, porque nós também temos um grupo de despachantes aduaneiros que não são associados. Sim, nós calculamos aí uns 150 a 200. Foi até importante o senhor falar, porque qualquer pessoa ela pode tirar o certificado digital. Quem quiser mais informações pode tentar no telefone 21328200 ou pelo e-mail certificadodigital@acs.org.br. O serviço é oferecido também para pessoas físicas, né? Então fica aqui o nosso convite. E é importante a gente ressaltar que recentemente, em maio, a Associação Comercial ela também fechou o contrato de certificado digital com 2 importantes sindicatos, que foi o Sindicato das Empresas Administradoras de Bens e Condomínios de Santos, o CIABENS, e o Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Com isso, mais de 7.000 condomínios foram beneficiados. Importante a gente ressaltar esses convênios, essas parcerias da Associação Comercial, né? Com certeza. Eu acho que esse é o futuro. Nós precisamos trabalhar juntos, convênio. A Associação Comercial vem a facilitar a vida de empresários e de pessoas físicas. Então, é fundamental que a gente tenha esse tipo que interaja as entidades com a Associação Comercial. O senhor até estava falando que para hoje tudo despachante aduaneiro usa o certificado digital. Há quanto tempo já está essa inclusão do certificado digital no trabalho do despachante? Olha, existe um trabalho da OMA, Organização Mundial das Aduanas, nós chamamos de Time Release Studies, são os tempos de liberação nas aduanas. Junto desse trabalho, houve uma ordem, uma posição da Organização Mundial das Aduanas e da Organização Mundial do Comércio para que todo o processo aduaneiro fosse digitalizado. Isso geraria o quê? Mais confiança e mais agilidade, que é o que a OMA pretende. Então, desde que a Receita Federal mudou todos os seus sistemas
criando o portal único, o pagamento centralizado. Ela exige que toda a informação que chega a eles seja através de certificação digital. Para você amanhã depois não alegar que aquele documento não foi você que anexou, não. Você mandou através de certificação digital, a responsabilidade é sua. E antigamente, sem ser a certificação digital, demorava mais? É uma coisa mais ágil? Sim, nós tínhamos que toda a documentação era em papel, e demorava era entregue muito tempo na Receita Federal através de um protocolo, tinha que passar por vários setores até chegar na mão do auditor que iria conferir aquela carga. Hoje não, hoje você anexou, ele automaticamente é distribuído pela Receita Federal para um auditor fiscal analisar. A maioria dos processos, hoje eu diria que quase 90%, saem no canal verde. O que é o canal verde? É um canal sem conferência física. São aqueles importadores, despachantes aduaneiros e terminais que ganharam uma confiança da Receita Federal. Ou seja, durante anos trabalharam com a Receita Federal e nunca levaram nenhum tipo de problema, como mercadoria errada, como reclassificação de produtos. Então ele tem uma regalia da Receita Federal, entre aspas, né, que ele passa sem uma conferência física dessas mercadorias, mesmo que essas mercadorias estejam escaneadas. Então, se houver qualquer problema, a Receita Federal tem as imagens do que, na verdade, entrou no terminal. Certo. Seu Nívio, eu vou chamar um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. Tema de hoje, despachante aduaneiro. Nosso convidado é o presidente do Sindicato de Despachantes Aduaneiros de Santos, Nívio Pérez dos Santos. Seu Nívio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre CONFAC e CONFAC, né? Parece muito parecidos, eu sei que um é nacional, o outro é local. O que essas comissões fazem? Qual a importância dela no trabalho do despachante aduaneiro? Na verdade, as CONFACs e CONFACs, elas também vêm de uma determinação da OMA, a Organização Mundial das Aduanas, e como funcionam. Os CONFACs, que são comitês locais de facilitação, onde nós discutimos os gargalos locais. Então, é feito uma reunião no Porto de Santos, nós temos a presença da Receita Federal, Ministério da Agricultura, Anvisa, importadores representados por Sindicato dos Despachantes Aduaneiros e Associação Comercial, e os recintos, que são representados pela ABITRA e a BTTL. Eventualmente, são convidados outros players, como armadores, como, enfim, agentes de carga, a participar também desses CONFACs. O que nós fazemos nesses CONFACs? Nós levamos à Receita Federal e órgãos anuentes os gargalos que nós encontramos. Então, por exemplo, existe um problema nos terminais com algum tipo de informação. Então, isso é discutido dentro desse CONFAC, e se for uma determinação local, ou seja, se estiver dentro da alçada do delegado da alfândega do Porto de Santos, a gente consegue corrigir esses problemas e aí a coisa começa a andar. Uhum. Nos CONFACs são feitas atas e essas atas seguem para o CONFAC, que é o Comitê Nacional de Facilitação. Hoje no Brasil nós temos 15 aduanas, são as 15 maiores, que fazem o CONFAC. Então essas 15 atas são encaminhadas ao CONFAC e o CONFAC tem uma reunião a cada 3 meses, com todos os players envolvidos, e lá se discute se estes problemas ou se essas soluções são a nível nacional ou são nível local. Normalmente, quando chegam essas atas, são alguns problemas a nível nacional. Ou seja, para que as aduanas locais atuem, existe a determinação de uma ordem maior, que é, digamos, a Coana Central em Brasília, determine que essas aduanas locais usem este ou aquele sistema. Com relação ao CONFAC, as reuniões também são mensais? Como é que ocorre essa? O CONFAC nós temos reuniões mensais. E a outra a cada 3 meses? Cada 3, 4 meses, depende do órgão central. E eles sempre se conversam, essas duas, a CONFAC e a CONFAC? Ou na verdade, assim, as CONFACs, elas encaminham a ata de reunião que foi feita nas CONFACs e elas vão para Brasília. Entendi. O CONFAC analisa e ele pinça um ou outro tema para colocar na reunião central e se discutir que ações podem ser tomadas para melhorar o sistema de comércio exterior. Legal, seu Nívio. Vamos falar também agora um pouco sobre a Associação Comercial, que o senhor é diretor financeiro, Sim. né? Nós estamos com uma nova gestão, vários projetos, várias coisas estão sendo implantadas nessa nova diretoria. Queria que o senhor, como diretor, falasse um pouquinho das ações, né, da Associação Comercial, como é que o senhor está sentindo? Olha, eu fiquei muito contente com o convite do presidente Mauro para participar da Associação Comercial. Eu acho importante, é uma casa com 151 anos,
Me sinto honrado de poder participar dessa diretoria. E nós estamos tomando algumas medidas para o crescimento da associação comercial. Eu acho que nós temos que modernizar. Apesar de ter 150 anos, ela tem que se modernizar ano a ano. Eu acho que isso digamos, é o que todas as empresas e órgãos têm feito. A gente acompanha aí os órgãos anuentes, MAPA, Anvisa, Receita Federal, aprimorando os seus sistemas, melhorando a sua forma de entrega de informações. E eu acho que a associação comercial também tem que fazer isso, como os sindicatos também têm que fazer. Nós temos que nos recriar. A tecnologia exige isso, A pandemia veio a acelerar um processo que estava em início, que é o processo online, o processo de terceirização e o processo de todas as informações hoje serem conectadas através de sistemas, através de programas, para dar mais agilidade e celeridade nas informações. Falam que a gente adiantou 10 anos em um ano, né? Acho que é isso mesmo. Até no sindicato o senhor sente isso, que foi uma coisa bem... que a gente fala que é centenária e as pessoas pensam é uma coisa antiga e não é moderna. E não é verdade, né? Não, na verdade, o despachante aduaneiro, eu costumo dizer que nós mudamos a nossa forma de trabalho diariamente. Eu costumo dizer que eu durmo com uma legislação e acordo com outra. Nossa, então, o despachante aduaneiro ele tem que estar sempre atualizado. Ele tem que estar sempre... eu costumo dizer que o despachante aduaneiro, além de despachante aduaneiro, ele é um consultor aduaneiro. Porque ele tem que verificar para o seu importador uma classificação melhor do seu produto, ele tem que orientar quanto ao embarque da mercadoria, ele negocia com terminais valores de redução para o seu importador ter um benefício. Então, assim, ele atua em todas as áreas. E para isso ele tem que estar sempre atualizado, ele tem que sempre buscar conhecimento. Seja conhecimento de legislação, seja conhecimento junto aos órgãos anuentes, tudo que está mudando, tudo que está vindo de novo, o despachante aduaneiro precisa estar por dentro para poder mostrar esse tipo de ganho para o seu importador ou o seu exportador. O senhor falou que está desde 93, mais ou menos, nessa função, né? Comparado de lá até hoje, o que mudou em termos de tecnologia nessa função? São os sistemas, tudo? Tudo. Na minha época, você entregava uma documentação, você tinha uma declaração de importação com 7 vias, todo o sistema era manual, com carimbo, não existia o programa online. Hoje mudou tudo. Hoje você apresenta toda a documentação online. Naquela época, todas as declarações de importação eram conferidas fisicamente pelos auditores fiscais. Hoje não. Hoje você tem, digamos, uma análise de risco por parte da Receita Federal. E se você tem um baixo risco, as suas mercadorias normalmente são liberadas no canal verde, ou seja, sem a conferência física. E, eventualmente, eles conferem uma ou outra carga. Isso aí deu um ganho de tempo muito grande. O Time Release Stand mostrou isso. Na época você tinha um tempo muito maior de liberação de carga, hoje você tem um tempo muito melhor. Melhor por quê? Porque você passa praticamente toda a informação online que eu digitei no meu escritório, registrei a declaração de importação, o fiscal já está podendo ver tudo que eu fiz. E ele pode já atuar nesse processo de desembaraço. E tirando, vamos voltar um pouquinho, a gente falou no segundo bloco, com a questão da falta de container, o aumento do frete. Qual é a sua perspectiva, assim, para os próximos, para esse ano mesmo? Vai melhorar, não vai? Olha, como eu disse no outro bloco, eu sou otimista. Nós temos aí Dia das Crianças e Natal, são 2 datas importantes. Eu acredito que isso deva dar uma aquecida no comércio. O que nós esperamos é que não haja mais fechamento de comércio, que a comunidade continue, digamos, na abertura total do comércio, de bares, restaurantes. Eu acho que isso é fundamental. Isso gira a economia. Isso faz com que o consumidor possa ir a esses lugares, consumir, essas empresas têm que novamente se reabastecer. Então, o giro financeiro é muito melhor. Eu acho que é um ganho para todo mundo. Não vamos discutir se foi certo ou errado o fechamento. Já passou. Né? O que a gente espera é que daqui para frente a gente só tenha ganhos, não mais perdas. E agora com a experiência, se acontecer, fala que a pandemia a cada 100 anos acontece alguma coisa, a gente já tem a experiência e saiba como passar de uma forma melhor, né? Olha, toda pandemia é diferente. Nós tivemos no começo do século a gripe espanhola, onde se morreu muita gente, onde houve uma forma diferente de se tratar a pandemia. Essa pandemia, quando chegou em 2020 no Brasil, praticamente o pessoal não sabia como conduzir isso.
Que tipo de doença é essa? Vamos testar esse medicamento, se perderam muitas vidas, se buscou uma vacinação, uma vacina que pudesse nos ajudar. Mesmo hoje com vacinação a gente ainda vê um ou outro caso, mas caiu bastante o número de casos. Então eu acho que nós temos que retomar a nossa vida. Infelizmente é por aí mesmo. É a vida que segue, né? É a vida que segue. Seu Nível, eu deixo um espaço para suas conclusões finais. Bom, primeiro agradecer você, Fabiana, agradecer a Associação Comercial esse espaço. Eu sempre fui feliz em falar sobre a minha categoria. Eu acho que como eu disse, é um dia atrás do outro. E isso me deixa, digamos, cada vez mais na expectativa de trabalhar e brigar por essa categoria tão importante e centenária. Temos feito reuniões em Brasília com o pessoal da Coana, tentando mostrar a eles a nossa importância. Trabalhamos diretamente nos novos processos da Receita Federal, dando sugestões, porque, como eu costumo dizer, nós somos o chão de fábrica. Nós é que preparamos a documentação e nós sabemos aonde estão os problemas. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço novamente a sua participação. O Acesse na TV fica por aqui e até a próxima.